Olá, turma! Como estamos? Estamos todos preparados para a nossa quinta aula sobre os recursos no âmbito do processo penal? Eu espero que sim, porque hoje vamos falar sobre a classificação dos recursos e sobre as ações autônomas de impugnação. E só então daremos início ao estudo dos recursos em espécie. Não deixem de curtir, compartilhar e assistir às nossas aulas. Então, vamos lá! Em relação à classificação dos recursos, nós dividimos em classificação quanto à obrigatoriedade, quanto à fundamentação, extensão da matéria impugnada, pressupostos de admissibilidade e quanto ao objeto imediato do recurso. Primeiro, quanto à obrigatoriedade. O recurso pode ser voluntário ou o recurso pode ser de ofício. O recurso voluntário, ele está condicionado à manifestação de vontade da parte sucumbente. Ou seja, só existirá recurso, só haverá interposição de recurso voluntário se a parte sucumbente, a parte que perdeu total ou parcialmente a ação, desejar recorrer. Por outro lado, o recurso de ofício, ele aparece nas hipóteses em que a lei impõe o reexame necessário e ele independe da vontade das partes. A rigor não se trata de um recurso, embora o nome recurso de ofício se trata de uma condição de eficácia da decisão. Anotem para olhar a súmula 423 do STF sobre esse assunto. E qual é o teor da súmula? Anotem aí. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. E o que isso significa? Significa simplesmente que essa sentença, que estaria sujeita ao recurso ex officio, não vai transitar em julgado. Por quê? Porque precisa desse recurso que decorre da própria lei. Então, a consequência é a ausência de trânsito em julgado da decisão. Segunda classificação, quanto à fundamentação. O recurso pode ter a fundamentação livre ou fundamentação vinculada. Fundamentação livre significa ampla liberdade em relação às matérias que serão tratadas no recurso. No recurso de fundamentação livre, é possível se devolver ao órgão ad quem qualquer matéria que deseja a parte sucumbente, qualquer matéria que foi tratada em sede de alegação final, que foi tratada na sentença e a parte sucumbente entendeu que o julgamento não lhe foi adequado. Ou seja, a fundamentação ela pode ser a mais variada possível. Pode estar relacionado tanto às questões de direito, quanto questões preliminares, questões de mérito, fatos relacionados a prejudiciais de mérito. O recurso de fundamentação livre é a regra dentro do nosso ordenamento. E qual o exemplo que seria um recurso com fundamentação livre por excelência? É a apelação. Lembrando aqui que quando eu falo em apelação, estou falando da apelação tradicional, apelação do processo comum, do processo que envolvam crimes que não sejam de competência do tribunal do júri. A apelação do júri é outra história. E quando o recurso tem fundamentação vinculada? Quando o recorrente não é livre para alegar a matéria que deseja, ou seja, ele pode recorrer, mas ele tem que invocar um fundamento que está previsto no rol taxativo da lei, ou na própria Constituição Federal. E aqui sim a gente fala em apelação no júri. Porque o efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Ou seja, se o recorrente recorre com fundamento na linha A, que é a nulidade posterior à pronúncia, por exemplo, o tribunal só vai poder conhecer o que foi pedido. E os outros exemplos são os recursos extraordinários. O recurso extraordinário dirigido ao STF e o recurso especial dirigido
ao STJ. Próxima classificação. Terceira classificação é quanto à extensão da matéria impugnada. E aqui podemos ter um recurso total e um recurso parcial. A própria nomenclatura já indica do que se trata essa classificação. O recurso total é aquele que engloba todo o conteúdo passível de impugnação, ou seja, engloba todo o objeto que gerou a sucumbência. Nesse caso, o recorrente recorre sobre tudo em relação a tudo que perdeu. Já o recurso parcial é aquele que abrange intencionalmente, ou seja, por intenção da parte recorrente, apenas parcela do objeto da sucumbência. Por exemplo, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de um delito de furto qualificado e pediu na alegação final reconhecimento e incidência da agravante da reincidência. O juiz condenou por furto simples e não reconheceu a aplicação da agravante da reincidência. Um recurso parcial seria na hipótese do Ministério Público interpor a apelação requerendo apenas o reconhecimento da agravante, mas deixando de lado, por intenção, porque se convenceu, porque achou a sentença adequada, enfim, deixando de lado a parte do recurso em que foi sucumbente por ter a sentença condenado o acusado no furto simples e não no furto qualificado como requerido na denúncia. Então, ou seja, embora a parte tenha sucumbido em mais de um ponto, seja ela o Ministério Público ou o acusado, o fato é que a intenção aqui, propositalmente, foi recorrer apenas sobre um dos pontos em que sucumbiu. Então, isso seria o recurso parcial. Vamos lá, então. Prosseguindo. Penúltima classificação, que é quanto aos pressupostos de admissibilidade. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, e aqui a gente divide em recurso genérico e recurso específico. Genéricos são os requisitos normalmente exigidos. São aqueles requisitos que a gente estudou. Pressupostos de admissibilidade de caráter objetivo, lembrem da palavra carta. Pressupostos de admissibilidade de caráter subjetivo, palavra li. Legitimidade, interesse. Então, os pressupostos genéricos são esses. Eles estão presentes em todo e qualquer recurso. E os específicos? Os específicos são aqueles em que, além dos requisitos normalmente exigidos, os genéricos, os comuns, exige ainda algo mais. Exemplo, o recurso extraordinário é um recurso específico, porque ele exige o pré-questionamento. E aí, sobre o tema, anotem a súmula 356 do STF, que diz que o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por falta do requisito do pré-questionamento. E além do pré-questionamento, há ainda mais um requisito do recurso extraordinário, que é a repercussão geral. Então, o recurso extraordinário é um bom exemplo de um recurso específico, porque tem esses requisitos especiais, tem algo a mais, tem um plus. Por fim, para finalizar a classificação dos recursos, a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto imediato do recurso. E aqui nós temos os recursos extraordinários e os recursos ordinários. Recursos extraordinários são aqueles que têm como objeto imediato a proteção e a preservação da aplicação do direito, e de forma indireta o interesse da parte. E quais são os recursos extraordinários? Vocês já sabem, porque eu sempre comento, sempre falo nessa expressão. É o recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ. E os recursos ordinários? Recursos ordinários são os outros, em que o objetivo não é a proteção e a preservação da aplicação do direito como um todo, mas sim a proteção do interesse do sucumbente. E aí, de maneira indireta, a proteção do direito. Então, no extraordinário, o que se busca de forma imediata é a proteção do direito e a aplicação do direito, e de forma indireta, o interesse da parte. No recurso ordinário, não.
O objetivo primordial é a proteção do interesse do parte sucumbente e, indiretamente, a proteção do direito. E aqui a gente cita a apelação, recurso em sentido estrito, embargo de declaração, enfim, os demais recursos no âmbito do processo penal. Finalizamos aqui as classificações e eu vou começar com vocês as ações autônomas de impugnação. Não vamos finalizar hoje, mas já vamos deixar o tema iniciado. Quando a gente começou o estudo dos recursos, eu disse que revisão criminal e habeas corpus estava no título que trata dos recursos dentro do CPP. Porém, a rigor não se tratam de recursos, mas sim de ações autônomas de impugnação. Então, vamos estudar cada uma delas. O que é a revisão criminal? Anotem aí o conceito. É uma ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos tribunais, cujo objetivo é a revisão da sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, destinada a corrigir um erro judiciário. Então, preste atenção, quando a gente fala em conceito de revisão criminal, a gente não fala que é um recurso, a gente fala que é uma ação. Então, é uma ação penal, natureza de ação. Isso daí cai bastante em provas de concurso, cai bastante na OAB. Então, é importante lembrar que a ação autônoma de impugnação, a revisão criminal, embora esteja prevista no título que trata dos recursos, se trata, na verdade, de uma ação penal. E qual que é a natureza? A natureza constitutiva, ou seja, vai constituir uma nova relação jurídica. Competência da revisão criminal, originária dos tribunais. Então, juiz de primeiro grau não é competente para análise de revisão criminal. Qual o objetivo? Revisão da sentença, ou aqui sentença, mas pode ser o acórdão também. Então, que condenou ou que absolveu de forma imprópria o acusado. Requisito da revisão, que essa decisão já tenha transitado em julgado, e o objetivo é corrigir um erro judiciário. E qual a sua natureza jurídica? Por óbvio, é uma ação autônoma de impugnação. Então, aqui, quando se fala em natureza jurídica do Instituto, a gente quer saber do que se trata o tema. Então, a gente quer classificar. E a classificação da revisão criminal é uma ação autônoma. Então, o gênero é ação autônoma do qual a revisão é a espécie. E por que se exige o trânsito em julgado dessa decisão? A proteção da coisa julgada está relacionada à segurança jurídica. A rescisão da sentença, por sua vez, está ligada à ideia de justiça, a reparação de um erro. Então, de um lado, a gente tem a segurança trazida pela coisa julgada, e de outro, a justiça. E o que vale mais? No juízo de ponderação de valores, vale mais a justiça, em razão de que houve um erro judiciário que precisa ser reparado, independentemente do trânsito em julgado. Então, por isso que no Brasil só se fala em revisão criminal em favor do acusado, ou seja, só existe revisão criminal em favor do réu. Não existe revisão criminal pró societate. Ou seja, o Ministério Público não pode entrar com uma revisão criminal visando piorar a situação do réu que já foi condenado ou que foi absolvido e essa sentença transitou em julgado. Então, quando a gente fala em revisão criminal, a gente lembra que só existe para beneficiar o réu e nunca para prejudicá-lo. Para finalizar a nossa aulinha de hoje, vamos falar sobre prazo, se há algum prazo para o ajuizamento dessa ação. E não há, ou seja, não há prazo, a resposta é negativa e não há prazo, o acusado não precisa respeitar prazo, não há um limite como há no cível. A qualquer momento, depois do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória ou da sentença absolutória imprópria, o réu pode ingressar com a revisão criminal. Isso é justamente para prevalecer a justiça. Vale mais, no juízo de ponderação de valores que eu mencionei, vale mais a justiça do que a segurança. Então, a segurança jurídica tem que ser mitigada para fazer valer a justiça da decisão e o erro judiciário ser corrigido. Então, a gente ainda não finalizou o tema revisão criminal, a gente apenas coloca 3 pontinhos aqui de continuação,
E na próxima aula, a gente retoma daqui. Bons estudos e eu aguardo vocês aqui na nossa sexta aula. Até mais, pessoal!